E hoje nós vamos trazer uma pregação baseada numa pergunta. A nossa irmã Maria de Sertãozinho, ela pergunta assim: Pastor, qual o significado da Santa Ceia e como funciona? Porque na minha igreja eu faço tudo certo e nunca pude tomar a ceia. Ela fala a denominação, a gente não vai falar porque a gente não tem interesse, né, de prejudicar ninguém, de nem bater de frente com ninguém. Se pregar a palavra, nós vamos falar aqui da Santa Ceia. Veja bem, essa pergunta ela é uma pergunta que ela casa bastante no momento que nós estamos vivendo. Por quê? Hoje nós estamos prestando atenção a cada dia e vendo que as pessoas elas não estão entendendo o mover espiritual para poderem serem salvas, alcançar a salvação, alcançarem a vida eterna, o reino do nosso Deus. Por quê? Presta atenção. Quando nós estamos na igreja, congregando na igreja, existe um processo espiritual para sermos salvos. Esse não é um processo de um homem e nem de uma mulher. Cada denominação, ela tem uma organização de funcionamento. Isso é fato, né? Horários de culto, horário do louvor, quantidade de palavra, organização com as crianças, com os jovens. Tudo isso não afeta o mundo espiritual, porque é uma organização de essência e ordem. O que nós não podemos é alterar a palavra. Nós não podemos alterar as regras de Deus para eu e você alcançarmos a salvação e a vida eterna. E nós vemos nos dias de hoje que as pessoas muitas vezes elas não têm noção da importância da Santa Ceia para qualquer um de nós que estamos na igreja para sermos salvos nos dias de hoje. Fato disso que nós vemos que no dia da ceia muitos não ceiam, muitos nem vão para a igreja para cear, como se fosse uma opção. Ah, eu vou cear ou não vou cear, mas não é uma opção. A Santa Ceia é um dever de cada homem e mulher que quer servir a Deus, quer ser salvo e alcançar Jesus. E não é eu que digo, é a palavra, é a Bíblia. Alguns ainda falam que a Santa Ceia ela é carnal, um pedacinho de pão e suquinho de uva. Muito pelo contrário, isso é um simbólico, mas ela é espiritual. Ela agrega no mundo espiritual. E se nós não ceiamos, nós perdemos diante de Deus. Nós vemos também muitas vezes as pessoas fumando, as pessoas fornicando, as pessoas bebendo, pessoas ainda que usam drogas, pessoas que não se libertaram do mundo tomando a Santa Ceia, como se não houvesse nenhuma consequência desse ato diante da presença do nosso Deus. Por quê? São induzidas a acreditar que mesmo com seus pecados em suas vidas, basta pedir perdão que Deus nos perdoa. Mas espera aí, a Bíblia é muito clara. Jesus ele chama os pecadores para arrependimento de seus pecados. Só vai haver o perdão da parte de Deus quando o pecado estiver arrependido em nossos corações. E uma vez que eu tenho o pecado arrependido, eu não pratico mais esse pecado. Então nós estamos lá fumando, pedimos perdão para Deus e saímos de lá e continuamos fumando. Ah, mas Deus perdoou. Quem te deu essa garantia? O homem? Se você conhecesse um pouquinho mais a Bíblia, você ia ver que você não tem garantia de ter o perdão com o pecado sobre a sua vida. Aí seria muito fácil, né? Então pra que sair do pecado se toda hora que eu pecar é só pedir perdão? Compra um maço de cigarro, pede 20 perdão, que vem 20 cigarros do maço, tá perdoado. Se morrer no meio do maço, tá salvo. Nós temos que acreditar naquilo que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia nos diz. Então a Santa Ceia ela é um ponto predominante para qualquer um de nós hoje que estamos na igreja para sermos salvos, alcançar a Deus, o reino de Deus, intimidade com Deus e aquilo que nós precisamos, a cura, o milagre e as tais bênçãos que todo mundo corre atrás, amém? Então vamos aprender um pouquinho mais desta importância, porque às vezes você está aí e você ceia certinho todo mês, bonitinho, em santidade, vai fortalecer a tua fé. Às vezes você está aí e fala, pastor, eu não sei, é tão importante assim? Sim, você vai prestar atenção e vai correr atrás do prejuízo. Esse é o nosso intuito, de mostrar a palavra para que você compreenda. Primeiramente, não é eu que digo, é a Bíblia. Se nós ignorarmos, ignoramos a Bíblia. Se nós retrucarmos e blasfemamos, é contra o Espírito e não contra o Gregorute. O Gregorute está aqui numa simplicidade, numa harmonia, de coração aberto para trazer o evangelho verdadeiro para cada um de vocês, para que vocês não fiquem aí como leigos, sem ter acesso à verdade. E aí a escolha é de cada um, acreditar e praticar, né? Ou não acreditar e não praticar. E aí o coração de cada um conduz as suas vidas, amém? A palavra é muito clara. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Ele coloca 3 pontos predominantes que agrega sobre a Santa Ceia. Vamos ler juntos? Você tem Bíblia aí? Pega uma Bíblia. Se você não tem, acompanha a nossa programação, compra uma Bíblia, é baratinho, não precisa comprar as mais caras, compra mais barato, são todas iguais, amém? É tudo, graças a Deus ainda, né?
por enquanto ainda é tudo igual, né? Não tem muita diferença. Tem a mudança só da interpretação do texto, mas do português, né? A modernização do português, mas o texto original ainda não está mexido, como alguns já querem até alterar. Mas não é a pregação de hoje. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Pergunta para você mesmo, pergunta para nós, é uma pergunta que eu faço para a gente entender se realmente essa palavra ela tem valor ou não sobre a igreja e sobre nós. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. Não é eu que digo, é a palavra. Ele está dizendo para nós, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Então qualquer pessoa que não toma a Santa Ceia em santidade mês a mês, biblicamente ela está morta espiritualmente para Deus. Não é eu que digo, pastor, mas eu estou na igreja, eu não tomo a Santa Ceia, mas eu sinto a presença, eu sinto arrepio, eu sinto, irmão, emoção e sentimento, são os mesmos sintomas do Espírito Santo de Deus. Nós temos que acreditar na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que não, aquilo que eu estou sentindo, então está errado, alguma coisa está errada. Sim, está errado, por quê? Pode ser sentimento, emoção, pode ser aquele momento que você está frágil, ou o diabo mesmo atribulando as pessoas, imitando o Espírito Santo de Deus. Então não é eu que digo, eu não estou aqui para dizer que você está morto e eu estou vivo, eu estou aqui para pregar uma Bíblia. Se não houver uma humildade no coração daqueles que ouvem, para aceitar a correção de Deus, nós vamos continuar no erro e vamos perecer. É aquela coisa que a palavra, muitas vezes na sociedade diz, a pessoa que, abre aspas, é ignorante. Por quê? A pessoa diz para você assim, vamos resolver o problema? Aí você fala, irmão, vem cá, não é problema, é problema. Você está querendo ensinar para ela na simplicidade. Ela vira para dizer, problema é meu, falo do jeito que eu quero. Fecha aspas. É uma pessoa ignorante, ela vai continuar falando errado. E a gente não corrigiu ela para zombar, para menosprezar, para maltratar, para dizer que eu sou o doutor e ela é o leigo, é o que não sabe estudar. Não, a gente corrige para ensinar. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, a correção? Então Jesus, ele corrige para nos ensinar. Então ele está dizendo que qualquer pessoa hoje que esteja na igreja, que não toma Santa Ceia, não tem vida em vós mesmos. Estão mortos espiritualmente. Veja, um dos discípulos estava caminhando, um dos homens estava caminhando e Jesus chamou ele e diz, vem me segue para seu discípulo. E ele diz, Senhor, deixa eu enterrar meu pai que morreu. Ele diz, deixe os mortos enterrarem os mortos. Como o morto enterra outro morto? Não existe. Você não chega no cemitério, os defuntos saem da cova para enterrar o outro defunto. Eram pessoas, os familiares daquele homem que estavam enterrando o pai dele que morreu. O famoso defunto que estava lá. Mas por aquelas pessoas não seguirem a Cristo e não terem Cristo, estavam mortas para Cristo espiritualmente. Nós temos que nos aprofundar na Bíblia. Nós temos que conhecer mais a palavra. Mostra uma versão só de Jesus para você, mas não mostra a justiça dele também? Então ele está dizendo para nós, e não é só isso. Olha o que ele fala. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem de vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que no versículo 54 ele aponta espiritualmente um ponto predominante para a salvação. Não quer dizer que eu tomei a Santa Ceia, estou salvo. Quer dizer assim, uma parábola, abre aspas. Você vai procurar um emprego e lá eles vão dizer, olha, precisa de engenheiro, mas precisa do diploma de engenharia, precisa que fale inglês e que domine a informática, o computador, a informática. Se você chegar lá e não tiver o diploma de engenheiro, vai te dar um emprego? Não. Se você chegar lá e falar, eu tenho um diploma de engenheiro, mas não sei falar inglês, não sei falar inglês e nem mexer no computador, vão te dar um emprego? Não. Porque eles estão pedindo que tenha o diploma de engenheiro, que fale inglês e que domine a informática. Se não tiver os três, eles não vão aceitar. Tiver faltando um, eles não vão aceitar, porque eles precisam dos três. Jesus, ele está sinalizando a mesma coisa. Muitos vão chegar diante do reino de Deus, diante do julgamento, e vai estar faltando muitas coisas, e não vão poder entrar no reino dos céus. Gente, abre os olhos, leem a parábola das 10 virgens, Mateus 25, veja, 5 estavam preparadas e tinham tudo. Sim, as outras 5 estavam na igreja, mas não tinham tudo, faltava complemento para serem salvas e não foram. Então, no dia do juízo final, muitos de nós vamos chegar, mas eu fiz bastante coisa, mas Jesus vai falar,
mas algumas coisas predominantes faltou na tua vida. Porque ele está agregando a um ponto predominante que é a Santa Ceia, no versículo 54 de Evangelho de João 6. Respondeu: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então no último dia será cobrado a nossa Santa Ceia em santidade. Ele está falando aqui. E veja no 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar por mim viverá. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. Ô, glória, isso é Deus. A palavra, ela está sendo clara para nós hoje. Quando nós tomamos a Santa Ceia em santidade, nós temos vida em nós mesmos. Se nós não tomarmos a Santa Ceia em santidade, estamos mortos espiritualmente. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós temos um ponto predominante, que é o ponto da salvação e da vida eterna. Quando nós não tomamos, nós perdemos esse ponto. Quando nós tomamos a Santa Ceia mês a mês de santidade, permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Se nós não cearmos mês a mês, Cristo não está em nós e nós não estamos em Cristo. Assim nós permanecemos nele e ele permanece em nós, para a palavra do nosso Deus. Então a Santa Ceia não é uma opção, não é uma escolha. A Santa Ceia é um dever de qualquer pessoa que está na igreja e quer ser salva. Todos nós devemos cear, mas contrapartida, a gente muitas vezes não acredita na Bíblia. Não, eu não tomo a Santa Ceia, mas eu tô vivo para Deus, eu sinto Deus, Deus me usa. Eu não tomo a Santa Ceia, mas estou salvo sim. Eu não tomo a Santa Ceia, mas eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Amém. Amém. Se é esse o seu pensamento, é sua crença, a sua fé, amém. Vai nela, segue o caminho. Depois, no dia de juízo final, tenho certeza que Jesus vai lembrar deste momento e falar, ó, pá, startou para você, deu um start lá atrás. Usei o Gregorute para te alertar. E você, em vez de ser humilde e na presença minha e entender a verdade e se consertar, você continuou perseverando e defendendo o seu próprio erro. Então o julgamento no dia de juízo final não vai acertar a conta comigo. Nós vamos acertar a conta com Jesus. A minha parte eu estou fazendo, pregando a palavra e pregando a verdade. Não é uma palavra para te acusar, é uma palavra para que a gente venha nos consertarmos. Porque esse ponto é agravante em nossas vidas hoje, espirituais. Existe um processo. As pessoas não seguem mais o processo. Criaram alternativas, criaram atalhos para o reino de Deus, mas no reino de Deus não existe atalho. O único atalho que oferecem, Jesus fala que é o caminho largo e espaçoso, que leva para a perdição. Não tem outro caminho, outro atalho. Para ir para Cristo é um caminho só, estreito e apertado. E este caminho faz parte dele para alcançarmos o reino dos céus, a Santa Ceia. Outro ponto predominante é as pessoas tomando a Santa Ceia no pecado. As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas ainda estão usando droga, as pessoas não se libertaram do mundo, as pessoas estão amaziadas, fazendo sexo sem estar casadas. Elas estão passando por pecados e iniquidade em suas vidas. E elas chegam no momento da Santa Ceia como se passasse um relâmpago, um alvejante, e basta pedir perdão e se limpa tudo, tá limpinho, tá branco como a neve, podemos aí tomar a Santa Ceia. E quando sai dali, elas continuam pecando, praticando os mesmos erros, porque não estão libertos. Então, se não há uma libertação, não há o perdão. Se não há um arrependimento, biblicamente não há o perdão. Olha o que a palavra diz em livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberalmente em pecado, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então a palavra é clara. Se nós vivermos deliberalmente, ou quer dizer, vivermos na prática de pecado, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, então nós conhecemos a verdade. Nós estamos aqui todos os dias com muitos esforços e luta, trazendo a verdade para vocês. A verdade bíblica. E a gente entende o que é a verdade. São dois pilares dos pecados. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então a gente sabe porque a Bíblia está nos norteando, está nos guiando, está nos mostrando o que devemos e o que não devemos fazer. Mas mesmo assim, nós ignoramos e continuamos na prática de pecado. E a Bíblia diz que o conhecimento já está sobre nós, porque nós sabemos que não devemos fazer e estamos fazendo. O conhecimento está sobre nós, nós sabemos o que devemos fazer e não queremos fazer. Então a Bíblia diz que neste caso,
Já não tem mais sacrifício pelo pecado. Nem a cruz de Cristo redime mais o pecado. Leia a Bíblia, leia a palavra, conheçam o Evangelho de Cristo. Se aprofunde, é muito simples. Então eu chego na igreja e eu estou fumando. Eu vou pedir perdão, vou tomar Santa Ceia, vou sair dali e fumar mais um cigarro. Deus não vai perdoar, porque não houve arrependimento. A prova do meu arrependimento é mostrar para Deus que eu não fumo mais. Senhor, até ontem eu fumei. Hoje eu não fumo mais. Senhor, até o mês passado eu fumei. Já faz 30 dias que eu não fumo. Até o mês passado, 2 meses atrás, eu bebia. Faz 60 dias que eu não bebo. Até 2 meses, 3 meses atrás, eu usava droga. Faz 90 dias que eu não uso droga. Até 6 meses atrás, eu estava fornicando. Agora eu casei e saí da fornicação. Aí, neste ato, há a prova do nosso arrependimento, porque houve a mudança, houve a transformação. Deus, ele não vai por palavras. Deus, ele vai por coração. Veja bem. Deus não vai por palavras e nem aparência, ele vai pelo coração. Veja Samuel quando foi escolher, né, na direção de Deus lá, foi ver o rei Davi, o que ele deu? Quando ele viu Davi, ele bateu o olho e falou, não pode ser o rei. E Deus falou para ele, você vê com os olhos, com a aparência, eu vejo o coração. Então Deus não olha para nós, a palavra e a nossa aparência, ele vê o nosso coração. E naquele momento nós estamos pedindo perdão, mas o nosso coração já está pensando no próximo cigarro. O nosso coração já está pensando na próxima bebida. O nosso coração já está pensando na próxima balada. O nosso coração já está pensando no próximo pecado que nós vamos praticar. E ali Deus não vai conectar conosco e não vai haver o perdão. Não havendo o perdão, nós vamos tocar na Santa Ceia e nós vamos ser réu e culpado. E vem uma sentença drástica sobre nós. Isso mesmo. Tito, capítulo 1, versículo 16. Livro de Tito é tão pequenininho. 2, 3 páginas. 4 páginas. O livro depende da Bíblia. É tão pequeno. Mas é tanta sabedoria naquele livro. Tito, capítulo 1, 16, versículo 16. No tocante a Deus, professam, dizem servi-lo e conhecê-lo. Mas pelas suas obras, errôneas espiritualmente, o negam. E são abomináveis e reprovados pelo próprio Deus. Presta atenção. O que traz de destruição para a sua vida quando você toma a Santa Ceia no pecado, acreditando que a indução de pedir perdão sem se arrepender e parar de pecar vai ter a libertação, vai ter o perdão? Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 em diante. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. A única coisa que nos deixa, como seres humanos, indignos de tocar no sangue e no corpo de Cristo, indigno quer dizer, não podemos, nós não temos dignidade, não temos autorização, não somos aprovados, não somos liberados para tocar. É os nossos pecados. Então ele diz que se nós tivermos com o pecado em nossas vidas e tocarmos no sangue e no corpo de Cristo indignamente, seremos réu, culpado. E ele diz no 28, examinar-se, pois, o hóspede a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a palavra é muito clara. Quando a pessoa diz para você, 1 Coríntios 11, 28, examinais o homem a si mesmo, achou o pecado, pede perdão. Amém. Se você achou um pecado, se arrependeu e não faz mais, peça perdão, ele vai te perdoar. Mas se você achou o pecado e sabe que vai continuar pecando porque não está liberto dele, não adianta nem pedir perdão porque não vai ser perdoado. Você vai tocar na Santa Ceia e vai ser réu, vai ser culpado. Então quando diz para nós nos examinarmos, peraí, eu encontrei em mim o cigarro, eu encontrei a bebida, eu encontrei a droga, eu encontrei o pecado e eu sei que eu não estou liberto, eu vou sair daqui e vou pecar de novo. Então não vai haver o perdão. Então eu vou ser réu, eu vou ser culpado. Ah, então quer dizer que eu não vou cear? Amém. Mas nós temos que entender que para termos vida em nós mesmos, salvação no dia do juízo final, e Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, vivemos por Cristo e Cristo viver por nós, eu preciso cear. Pastor Gregorucci, então, perdoa a expressão da palavra. Estou numa sinuca de bico? Eu preciso cear, mas não posso cear no pecado. E agora? Tira o pecado da sua vida. Essa é a resposta certa. Tira o pecado da vida. Sem a Santa Ceia, eu perco a salvação, estou morto espiritualmente, não estou em Cristo e Cristo não está em mim, eu não vivo por Cristo e Cristo não vive por mim. Se eu tocar na Santa Ceia no pecado, eu serei réu e culpado, trarei coisas ruins sobre a minha vida que nós vamos ler já já. Então, só existe uma solução, tirar o pecado da minha vida. E olha o que ele diz, no versículo 28 em diante, 1 Coríntios 11, 28. Examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
E olha o que ele diz no 30. Eis a razão. Veja que Paulo, ele dá justificativa. O povo estava perecendo, o povo estava doente, o povo estava morrendo, o povo estava enfermo espiritualmente, atribulado em suas vidas, e Paulo dá justificativa para eles. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então Paulo fala, ele chega na igreja e fala assim, ó, sabe por que a igreja está doente? Sabe por que o povo está dormindo, quer dizer morrendo? Quando Paulo fala dorme é morrer. Sabe por que a igreja está enferma? Sabe por que a igreja está doente? Sabe por que a igreja está atribulada? Sabe por que o povo da igreja está na fome, na miséria, na doença, na tribulação? A razão é uma só. A igreja está no pecado e está tocando no sangue e no corpo de Cristo. Então Paulo, ele associa. Ele fala, olha, vocês serão réu do sangue e do corpo de Cristo. Serão culpados do sangue do corpo de Cristo. Ele fala, eis a razão. Sabe por que vocês estão fracos espiritualmente? Fraqueza espiritual é Satanás dominando nas nossas vidas. Fraqueza espiritual, a gente não conseguindo orar, a gente não conseguindo jejuar, não conseguindo nem igreja. Fraqueza espiritual é quando a gente entra num combate contra as trevas e as trevas vencem de nós. E ele está dizendo, vocês estão fracos, vocês estão doentes, vocês estão morrendo, estão perecendo. Paulo, mas por que isso está acontecendo conosco na igreja? Ele fala, a razão é uma só, o motivo é um só. O que é, Paulo? Vocês estão tocando na Santa Ceia, no pecado. Vocês estão pedindo perdão, mas não está havendo arrependimento no coração de vocês. E vocês vêm aqui e pedem perdão, acreditando que Deus vai perdoar e vira as costas e continuam pecando. Veja, Deus quando levantou Jeremias na primeira propiciação, primeiro sacrifício, Deus usou grandemente Jeremias para dizer, não é assim que Deus se alegra, vocês pecam, vocês erram, você também, rei. Aí vocês vêm aqui, matam o animal, sacrifica, como se tivesse redimindo os seus pecados e vocês viram as costas e vão pecar de novo. Deus não se alegrava disso desde lá de trás. E é a mesma coisa que nós estamos fazendo nos dias de hoje. A gente chega diante de Deus, a gente quer a Santa Ceia, a gente quer a vitória, a gente quer a salvação. A gente pede perdão do pecado naquele momento, mas a gente vira as costas, sai dali e já volta a pecar de novo. Isso não alegra a Deus. A palavra precisa se cumprir. Outrora, usávamos o nosso corpo para o pecado, hoje não. Nós temos que usar para a santidade, para a obediência. E sem dizer pecados, que não vai ter perdão enquanto nós não nos consertarmos. Presta atenção, livro de Mateus capítulo 6, versículo 14 em diante. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Quantas pessoas estão tomando a Santa Ceia e não perdoaram as pessoas, não pediram perdão, não se reconciliaram? E Jesus está dizendo, se você perdoar as pessoas, eu te perdoo. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Aí você chega lá e toma a Santa Ceia e fala, Senhor, me perdoa. Deus não perdoa, ele está dizendo que não. Ah, mas lá onde eu estou disseram que sim. Meu Deus, aonde você está, a palavra do homem e da mulher vale mais que a palavra de Deus. Ele está vinculando. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ele está dizendo, se você perdoar, eu te perdoo. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Então, quantas pessoas não perdoaram os seus entes queridos, seus ex-marido, ex-patrão, ex-amigo, pessoas que prejudicaram na grande jornada no mundo? Quantas pessoas têm atrito no meio da irmandade e não perdoam uns aos outros? Ou é aquele perdão da boca para fora, que o coração não foi redimido? E Jesus está dizendo, não perdoar, não, também não perdoa. E aí você pede perdão, mas não perdoou, ele não te perdoa. E aí você é induzido a se colocar numa posição de réu e culpado do sangue do corpo de Cristo. As coisas de Deus não é brincadeira, igreja. Não é essa palhaçada dos dias de hoje. Não estou falando mal de ninguém, nem julgando, eu amo a todos. Muitos homens sérios de Deus, nos dias de hoje, focados no reino, na salvação, na vida eterna das suas ovelhinhas. Abre os olhos de vocês. Veja a importância da Santa Ceia. Se conserte para tomar a Santa Ceia. Não tome a Santa Ceia no pecado. Não fique sem a Santa Ceia, porque sem ela nós perdemos pontos predominantes para a vida eterna e para a salvação no dia de juízo final. Então existe um processo bíblico. A gente tem que ir para a igreja, para os caminhos, conhecer a palavra e tirar todos os pecados de nossas vidas. Nos dois pilares. O que é para fazer, vamos fazer. O que não é para fazer, não vamos fazer mais. Depois disso, vamos ser batizados. Depois, vamos participar
Do momento em que vamos nascer do Espírito, ele vai habitar em nós pela obediência e pela santidade. Atos 5:32, o Espírito de Deus só habita naqueles que obedecem a ele. E depois a gente começa a tomar a Santa Ceia em santidade. E vamos para a glória de Deus.